Boa tarde. Temos hoje em estúdio António Montalvão Machado, secretário-geral da ADRAT, Associação do Desenvolvimento Regional do Alto Tâmega, para falarmos do presente e do futuro no que diz respeito a projetos para este território. Desde já, muito boa tarde. Agradeço a presença no estúdio da Alto Tâmega TV. E vamos começar exatamente pelo programa 2030, que está aí à porta. Que projetos europeus se podem captar para este território? Bom, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Neste momento estamos num período que é sempre complicado, um período complexo, que é um período de transição entre quadros comunitários de apoio. Neste caso até atenuado porque temos o programa, o PRR, chamado PRR, que de alguma forma tem feito essa transição. E nós estamos a preparar já estamos a consultar os nossos parceiros, nomeadamente os associados da ADRAT, sobre a estratégia para o próximo período de programação. O próximo período de programação é um período complicado, porque é um período que de facto vai seguir-se a um período de crise, quer pela pandemia, quer pela existência de uma guerra na Europa que não podemos esquecer e que de facto trouxe-nos aqui uma série de condicionantes que nós não tínhamos, nomeadamente uma inflação que veio alterar substancialmente o preço dos investimentos e de alguma forma alterar muitos dos planos de negócio que muita gente tinha. Seja como for, a ADRAT está a preparar o próximo período de programação dentro das competências e das capacidades que tem. A ADRAT é considerado um organismo intermédio, através da Comissão Europeia, como um grupo de ação local e, portanto, tem à sua responsabilidade a estratégia de desenvolvimento rural para o próximo período de programação e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Nós temos em conta que temos aqui três grandes preocupações face ao futuro. Uma delas tem a ver com a realidade do mundo rural. Todos nós sabemos que o mundo rural, não só nacional, mas europeu, atravessa uma situação complicada que tem a ver com desertificação, com problemas sociais, com problemas de adaptação a toda esta realidade que agora existe. Temos uma estratégia que assenta nessa preocupação de manutenção desse mundo rural, que se vai basear muito no desenvolvimento do setor agrícola com a lógica também alimentar. Nós antes falávamos pouco na alimentação, falámos essencialmente na produção agrícola, etc, etc. A Europa hoje fala na alimentação também como uma das suas preocupações e, portanto, nós temos a nossa estratégia preparada com a lógica que nós chamamos a lógica dos 3S, que é uma lógica de desenvolvimento rural e agrícola, com a lógica na sustentabilidade e, portanto, garantirmos que vamos continuar a ter produtos agrícolas e produtos de qualidade, na lógica da subsidiariedade, ou seja, que vai haver uma vivência do mundo rural para essa mesma produção e com uma lógica de um fator novo que é a lógica da segurança alimentar, que é de facto aqui um fator novo. É uma aposta nova. É uma realidade nova, não é? Hoje, muitas vezes o desenvolvimento do mundo rural e o desenvolvimento da produção agrícola era pensado somente sob a lógica da produção e não sob a lógica do consumo, e hoje o consumidor tem cada vez, e ainda bem que assim é, tem cada vez mais uma opinião a dar sobre aquilo que consome, sobre aquilo que come, e portanto o terceiro S é a lógica da segurança alimentar. E o terceiro grande vetor da nossa estratégia, um vetor que se calhar devemos falar mais sobre isso, que é a questão das alterações climáticas, não é? As alterações climáticas... Cada vez mais preocupantes. Cada vez mais preocupantes, cada vez mais estão aí, já não é ficção, todos os dias nós somos confrontados com resultados dessas alterações climáticas. O setor agrícola, obviamente, é dos mais atingidos por essas alterações climáticas e, portanto, o terceiro vetor é nós prepararmos o nosso mundo rural e o nosso mundo agrícola para mitigar e se adaptar às alterações climáticas. E a mim mete-me a impressão que muitas vezes vemos escrito combater as alterações climáticas. As alterações climáticas estão aí, infelizmente não se podem combater, podemos mitigá-las, mitigar o efeito dessas alterações climáticas e preparar-nos para o resultado que essas alterações climáticas vão ter no nosso mundo rural, não é? Portanto, são estes três grandes vetores que estão a preparar a nossa estratégia, da tal estratégia de desenvolvimento local de base comunitária, muito essencialmente baseada no mundo rural
e da preocupação de manter este mundo rural vivo, não esquecendo que o Alto Tâmega é rural. Não é? Recentemente falou-se no turismo, e tem estado em voga o turismo em espaço local. Que conclusões se podem tirar e que futuro está previsto para o turismo em espaço rural? Uma das medidas que nós temos, que já existiu neste quadro comunitário e que se vai manter no próximo quadro comunitário, tem a ver com a diversificação das atividades na exploração agrícola. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um dos fatores que nós temos que garantir para manter a população ou ganhar mesmo população no meio rural é que haja subsistência dessa mesma população rural. E nós sabemos que muitas vezes o setor agrícola não é suficientemente rentável para que as pessoas possam viver só da agricultura e, portanto, nós queremos fomentar muito atividades alternativas ou complementares à atividade agrícola, e o turismo rural pode ser, de facto, uma dessas atividades. Não só sob a lógica do alojamento, que é sempre o que se pensa, enquanto se pensa em turismo rural, pensa-se essencialmente no alojamento, mas temos também a questão da gastronomia, temos a questão da venda de produtos, temos a questão da produção de artesanato, temos a questão da animação turística, de guias, e a própria cultura também como sendo uma atividade complementar à atividade agrícola. E, portanto, o turismo rural, dentro das nossas competências, aquilo que nós apostamos é exatamente num turismo que seja complementar à atividade agrícola. Por isso é que a medida se chama diversificação de atividades na exploração agrícola, que é pessoas que têm a sua exploração, têm a sua atividade agrícola, mas, de facto, com o turismo podem ter mais um ganho extra, mais uma rentabilidade para a sua permanência no mundo rural. Tendo em conta o número de projetos apoiados no âmbito do PDR, o número de agricultores e de jovens a apostar no mundo rural tem aumentado? Tem. Nós hoje estamos no quase quinto quadro comunitário de apoio em que estamos a trabalhar no território e temos observado aqui algumas alterações, nomeadamente um deles é que a faixa etária dos candidatos aos projetos agrícolas baixou substancialmente e tem baixado substancialmente, e hoje temos visto que há cada vez mais jovens a candidatar-se às várias medidas do PDR ou até da DLBC. Mais jovens, mais competentes, com mais habilitações e também com novas vivências e até com algumas vivências urbanas e que agora regressam ao meio rural. E, portanto, isso é extremamente positivo. E eu gostava de realçar uma coisa, que muitas vezes nós dizemos que não há gente ou que não há capacidade para ter projetos, para não ter capacidade. Os números que nós apresentamos, para terem uma noção, nós recebemos mais de 750 candidaturas. Nestes 4 anos, recebemos mais de 750 candidaturas. Candidaturas que representavam cerca de 46 milhões de euros. Ou seja, se nós tivéssemos capacidade financeira para apoiar tudo, teríamos apoiado 750 projetos num volume financeiro de 46 milhões de euros. Obviamente não temos essa capacidade financeira, mesmo assim apoiamos 415 projetos que representaram 20 milhões de investimento, ou seja, 20 milhões que foram investidos através desses projetos no nosso território e que significou, acima de tudo, quase 15 milhões de euros que foram captados para o território. Estamos a falar somente da DLBC, não estamos a falar de outros sistemas de incentivo, quer no âmbito do PDR, quer no âmbito de outros sistemas de incentivo. Grande parte destes jovens nota-se que estão de regresso depois de vivenciarem outras experiências? E há aqui duas vertentes. Há a vertente da geração mais nova, ou seja, que há muito jovem que está a pegar no negócio ou na exploração agrícola que era dos seus familiares, mas também há alguns projetos muito interessantes de pessoas que tiveram outras vivências e que agora acreditaram que o mundo rural podia ser uma alternativa e que estão a tentar, passo a expressão, ganhar a vida no mundo rural. E são projetos, alguns deles inovadores, muito interessantes e, portanto, são projetos que nós acarinhamos com muito cuidado. Agora, também há muitos projetos que mantêm aquela linha tradicional do apoio agrícola, nomeadamente de apoio à produção, de plantações, de novas produções, etc. E também muitos projetos ligados a equipamentos, à inovação, a novos equipamentos agrícolas também. Também gostava de realçar
que o volume de financeiro e o volume de projetos, na medida da transformação e comercialização, que para nós é muito importante, também tem aumentado. Tem aumentado? Tem aumentado. Isso é muito importante porquê? Porque aí é que há, de alguma forma, a introdução de mais-valias na cadeia produtiva agrícola. E, portanto, são projetos que já tiveram o seu momento que foi virado para a produção e agora estão mais virados para a transformação desses produtos e, portanto, de fechar o círculo de todo o setor dentro da região. E temos muitos projetos interessantes na área do vinho, na área do azeite, na área da castanha também, projetos inovadores na área da castanha e outros projetos também ligados aos frutos vermelhos, etc, etc. Portanto, já não é só produzir, com toda a importância que isso teve, porque a peita produção, além de manter a população no território rural, também teve um efeito muito importante, que foi na recuperação de solos. E hoje nós vemos que muitos solos que antes estavam abandonados e com todos os problemas que daí advêm, nomeadamente na questão dos incêndios, só para falar num caso, mas uma série de solos que foram recuperados e que hoje passaram a ser produtivos. Mas também, como digo, também já surgirem muitos projetos projetos inovadores, alguns com equipamento inovador, ligados à transformação dessa mesma produção. Eu não posso deixar de escapar esta oportunidade de o ter aqui em estúdio e de lhe fazer esta questão. Qual é a sua opinião sobre a exploração do lítio na região? Eu vou ser muito franco, embora aqui tenha que se separar a opinião institucional da opinião pessoal. Que é quase coincidente, ou praticamente coincidente, sejamos claros. A Andrade já teve a oportunidade e vai ter agora novamente a oportunidade de se pronunciar em sede da audiência, não é? Já teve a oportunidade de se pronunciar, a Andrade preferia que não houvesse exploração de lítio, não é? Obviamente que nós percebemos todos os motivos que estão por trás dessa exploração, mas nós preferíamos que essa exploração não acontecesse. Não acontecesse por vários motivos, porque de facto pode trazer uma deterioração grave a um meio rural que é rico, e até por uma questão mais concreta, que nós não podemos esquecer que o Barroso é Património Agrícola Mundial, também tenho essa questão para lhe... que é uma classificação que foi muito difícil de obter, e é muito difícil de obter, e a prova disso é que continuamos a ser o único território nacional que tem essa classificação. Vários outros territórios nacionais estão a tentar e não conseguem. E fica em risco. Vai obrigar, de facto, a que sejam criadas uma série de medidas de salvaguarda que não estavam previstas, e essas medidas de salvaguarda vêm complicar todo o plano de ação, todo o processo e toda a manutenção dessa mesma classificação. E aqui parece que já não há volta atrás. Não faço ideia, eu não estou dentro, não faço parte das entidades que estão mais imbuídas nisso e mais envolvidas nesse processo. Aquilo que nos é pedido é um parecer técnico atendendo à questão da classificação. O parecer técnico que nós emitimos há tempos foi exatamente nisso, que percebíamos, mas que preferíamos que não houvesse, e estou convencido que, pelo menos a minha proposta, é que o parecer técnico que agora temos que emitir nos próximos dias, que seja exatamente a mesma coisa, ou seja, preferíamos que não houvesse as minas de lítio, que não houvesse a exploração de lítio, seria muito mais simples, não só para a manutenção dessa mesma classificação e para o enriquecimento dessa classificação, porque essa classificação é um processo, e é um processo muito dinâmico e que precisa de muita dinâmica e que está a decorrer, e isto de facto é uma pedra no sapato, não nos vai pôr coxos, mas vai nos incomodar. E, portanto, é um processo que nós temos que garantir uma série de medidas de salvaguarda. Se efetivar a exploração, vamos ter que criar uma série e temos mesmo que as apresentar junto da FAO, uma série de medidas de salvaguarda no sentido de não pôr em risco essa classificação. Como secretário-geral da ADRATE, qual é a sua opinião sobre a criação da biorregião? É fantástico, não é? É a primeira biorregião também que existe a nível nacional. Todos os projetos que de alguma forma promovam e valorizem o mundo rural, para nós,
o mundo rural e tudo o que envolve o mundo rural, nomeadamente as suas explorações, para nós são de aplaudir e gostamos de apoiar e contribuir o mais possível para o sucesso dessas iniciativas. A questão da biorregião, para nós, até tem um valor acrescentado. A ADRAT foi das primeiras instituições a introduzir no léxico do desenvolvimento a questão do bio, não é? Fomos dos primeiros, penso mesmo, dos primeiros grupos de ação local a pôr nos nossos avisos a questão do bio como sendo fator diferenciador, um fator positivo de diferenciação. Fomos muito criticados na altura, porque estávamos a prejudicar, que o bio é que é complicado, etc, etc, mas temos a certeza, eu não gosto muito de ser teimoso, mas eu quase apostaria que é esse o caminho que temos que seguir. Até pegando naquilo que disse há bocado, na questão da segurança alimentar e tudo isso, a questão do bio é o caminho que temos a seguir e, portanto, tudo que contribui para isso, nós estamos na primeira fila para ajudar e para contribuir e para promover. Falamos há pouco do património agrícola mundial, do Barroso. Qual é o ponto da situação sobre esta matéria? O ponto da situação é muito simples. Teve até agora um desenvolvimento muito interessante. O ponto de situação, a classificação foi obtida em 2018, foi uma classificação muito complicada, foi uma classificação, como disse, que é muito complicada. Em Portugal somos nós, na Europa há 6, toda a gente quer, mas não é um processo fácil. E é um processo que tem aqui 2 questões que me parecem importantes salientar. Em primeiro, que é uma classificação mundial e, portanto, estamos a falar numa globalidade que é preciso não esquecer, e, portanto, não estamos a falar do Barroso isoladamente. Estamos a falar à escala mundial. Estamos a falar à escala mundial, são uma série de territórios, e é com essa gente que nós trabalhamos quase diariamente, e, portanto, é uma classificação da ONU, através da FAO, mas é uma classificação que não é uma coisa regional, por assim dizer. E, portanto, é preciso ter a noção que é uma classificação que traz alguma responsabilidade. E foi uma classificação que foi obtida atendendo às especificidades do território. O Barroso tem, como todos nós sabemos, muitas especificidades, não em termos de somente produções, porque tem uma série de produções que têm denominações e que têm uma série de características muito concretas, mas também muitas especificidades em termos de paisagem, em termos ambientais e até em termos de cultura, em termos de identidade. Sobretudo mesmo. Também e sobretudo, não é? Com muito peso. Portanto, são esses fatores todos que contribuíram para a classificação. E isto é importante porque nós dizemos muitas vezes, quase em todos os documentos que a ADRAT produz, dizemos que o fator principal para o sucesso de qualquer processo é a sua diferenciação e a sua capacidade para não ser imitado, não é? E a verdade é que esta classificação de Barroso reúne exatamente isso. Aquilo que se acontece ali não é possível de ser replicado noutro território e, portanto, daí veio termos conseguido essa classificação. A outra parte que é importante dizer e que é preciso de vez em quando desmontar é que esta classificação, como outras classificações que existem, nomeadamente da Unesco ou de outras, não são programas de desenvolvimento regional, ou seja, não trazem dinheiro per si. E, portanto, esta classificação de património agrícola mundial não é, por si, um programa que vai promover definitivamente o desenvolvimento do território. Não é. E, portanto, é preciso trabalharmos e continuarmos a trabalhar, como temos trabalhado até aqui, numa lógica de desenvolvimento sem grandes euforias, sendo que esta classificação, de facto, contribui muito. Uma das provas que contribui é que no próximo PDR, que agora é PEPAC, não é? No próximo PEPAC, o Barroso vai ter direito a 2 medidas específicas que, se não fosse património agrícola mundial, não teria, não é? Portanto, vai ter 2 medidas. Uma que tem a ver com a questão da manutenção da paisagem e outra que tem a ver com o apoio ao pastoreio nos baldios, que são medidas muito importantes, que são medidas concretas para o território de Barroso, que não existem para outros territórios e que, portanto, já é um ganho que o Barroso obteve por ser património agrícola mundial. Mas deixe-me só, por favor, terminar. Mas o que é importante, de facto, na classificação é a identidade cultural, a paisagem e os produtos e as especificidades do Barroso. Estamos a entrar na reta
final desta nossa entrevista, desta nossa conversa, e gostaria de lhe perguntar que ponto da situação é que tem neste momento o desenvolvimento rural com base no Comunitário 2030? O Programa de Desenvolvimento de Base Comunitário, estamos a falar do que está a terminar agora. Portanto, nós estamos na fase final. Nós, no total, abrimos 21 avisos no âmbito do PDR, mais 4 fora do PDR, no âmbito do Fundo Social Europeu e do FEDER para a criação de emprego. Foi aí que recebemos mais de 700 e tal candidaturas e, portanto, tivemos aqui uma afluência muito grande. Nós fechamos na passada sexta-feira ainda 2 avisos, além dos 21 que já falei, mais 2 avisos no âmbito do PDR, para a tal transformação e comercialização, porque sentíamos que havia dinâmica que corresponderia a um aviso ainda nessa medida, e outra medida também muito interessante, que o Alto Tâmega respondeu de forma muito interessante, nomeadamente aqui na região de Chaves, que foi do acesso dos pequenos produtores ao mercado local. E, portanto, nós estamos a apoiar pequenos produtores, que é o pequeno agricultor que tem a sua produção muito pequena, mas que, de facto... Quase de subsistência, mas que vende também, que nós sabemos que vende as couves, vende as batatas, vende os hortícolas, vende a fruta, etc, com uma aceita sazonalidade até, e que, portanto, nós estamos a apoiá-los, com um programa também com o município de Chaves, estamos a apoiá-los no acesso ao mercado local, e, portanto, ter aí a possibilidade de vender e ganhar alguma dimensão financeira e ter aí um rendimento extra. E, portanto, abrimos estes 2 avisos. Num tivemos, na transformação e comercialização, tivemos 12 candidaturas e no tal apoio aos pequenos produtores tivemos 56 candidaturas, que é muito interessante. Considerável. Não é? E, portanto, esses 2 avisos fecharam na passada sexta-feira e ainda vamos ter mais um aviso para a aquisição de tratores a abrir em maio, e aí fecha, portanto, o que diz respeito ao quadro comunitário anterior. Neste momento vamos ficar com uma taxa de compromisso que ultrapassa largamente 100%, portanto já jogar no overbooking, no reforço das verbas que temos, porque houve outros territórios que não chegaram a 100% e, portanto, vai haver aí uma transladação financeira daqueles que não executaram para os que executaram mais, que é o nosso caso, e temos neste momento, eu posso dizer que no PDR temos uma boa taxa de execução, largamente superior à média nacional. Como sabem, a média do PDR não é brilhante, mas a nossa é largamente superior, e tirando 1 ou 2 casos mais complicados, estamos, penso eu, no âmbito da DLBC, vamos chegar ao fim de 2024 com todos os objetivos plenamente cumpridos. E, portanto, isso augura-nos um sucesso e alguma segurança para aquilo que vamos planear para o futuro, para a tal 2030 que agora aí vem. Tendo em conta que estamos a atravessar uma crise financeira e uma guerra, pode-se dizer que o futuro é risonho para este território? Risonho não será. Obviamente que todos os territórios atravessam dificuldades muito grandes, há dificuldades no acesso a equipamentos, a inflação teve um impacto muito grande nestes projetos e muitos dos tais casos complicados que eu falava há bocado que poderiam existir têm todos a ver exatamente com isso. Imagino que é planear fazer um investimento de 100 mil euros e afinal esse investimento custa 200 ou 300. No entanto, o que tem aprovado são 100 mil euros e, portanto, isso está a trazer muitos problemas a muitos promotores de projetos, mas nós esperamos que isto acalme um bocadinho e há alguns sinais de que as coisas estão a acalmar um bocadinho em termos de inflação, para que possamos dizer que tudo vai correr bem. Agora, o desenvolvimento rural acarreta um grau de exigência muito grande. Nós temos um problema, os tais problemas que falei há bocado, problemas da manutenção das capacidades endógenas e da tal capacidade de diferenciação para sermos competitivos, porque a competitividade advém exatamente daquilo que nós fazemos e que os outros não possam fazer. Porque se fazemos o que os outros podem fazer, tanto fazem aqui como fazem noutro sítio qualquer. E, portanto, podem instalar-se aqui como se podem instalar noutro local. Agora, se for investimentos que têm a ver com as tais especificidades territoriais, nós garantimos que a população
se fixa no território e que a população pode crescer. Agora, há desafios, o tal desafio da desertificação, o tal desafio das alterações climáticas e o desafio da manutenção deste apoio técnico e deste apoio que as várias instituições que trabalham em prol do desenvolvimento podem dar às comunidades locais. O que eu acho que é importante é que, de facto, se trabalhe com uma lógica de ter em conta o território em que vivemos, que se respeite muito o território, que não se copiem modelos de desenvolvimento, porque os modelos de desenvolvimento não se copiam, não podemos pegar num modelo... Temos que ter criatividade. Temos que ter, exatamente, muito bem, temos que ter a criatividade, desenhar modelos de desenvolvimento específicos para o nosso território, específicos para a realidade que temos, para os produtos que temos e não tentar copiar os outros. E temos que, de facto, trabalhar muito e trabalhar em conjunto. Somos poucos e, portanto, não podemos dispensar forças e temos, todos os que estamos aqui, temos que trabalhar em conjunto para esse modelo de desenvolvimento. Muito obrigado por este esclarecimento. Tivemos o secretário-geral da ADRATE, António Montalvão Machado, a dar os esclarecimentos necessários para falar do que aqui vem agora com o novo 2030 e falar do que decorre neste momento no que diz respeito a projetos para este território. Até uma próxima oportunidade.